Meu bom dia a todos. Se existe uma atividade difícil, é a atividade literária. Porque ela tem um estigma, uma coisa, ela é sempre maltratada. Eu passei a minha vida toda em escola, só me falavam de autores mortos. É como se ninguém estivesse escrevendo ou fazendo algum trabalho atual. E isso é uma espécie de pedra no caminho da criação do ato de leitura. A gente tem uma mente que gosta de trabalhar com o que é próximo. O Edmilson acabou de falar aqui em trabalho regional, né? Se eu fosse qualquer coisa importante no Brasil, vocês podem ter certeza que a literatura que levaria para dentro da escola seria a literatura das pessoas do Centro-Oeste, lá no sul de Minas, no sul de Minas, porque as primeiras leituras, elas precisam de alguma proximidade. Ela precisa que o autor vá na escola, que tire esse mito de que o cara que escreve é o rei da tábua, é um cara velhinho. Às vezes eu chego em cidades que eles acham, você olhando assim, a hora que vai lá, olha, ele é novo. E olha que eu já tenho 63 anos, eles estão esperando uma pessoa muito mais velha. Porque eles aprendem na escola só a trabalhar com gente que morreu, vai de Graciliano, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, e todo mundo, Guimarães Rosa, vai por aí afora. E nós precisamos de desmitificar o ato de escrever. Escrever é uma coisa que pode até salvar uma vida. Esse ato de escrever, ele é extremamente terapêutico. E a gente poderia ter um punhado de escritores se a gente tirasse esse mito que o escritor é aquele bam. Eu só sou escritor a hora que eu estou escrevendo. Eu tenho 18 livros, é romance, é poesia, e na realidade eu venho da poesia, os primeiros livros de poesia, depois eu passei a fazer romance, não quis abandonar a poesia, e para não abandonar a poesia, o que eu fiz? Eu escrevo romance, cada capítulo é aberto com um poema que mais ou menos diz o que está dentro daquele capítulo. Eu quis ensinar ao meu leitor que a poesia não é uma coisa menor, que a poesia é a síntese das coisas. Todo mundo que vai escrever, a grande maioria, começa a querer fazer poema, né? Poema é a coisa mais difícil fazer. Se você falar comigo, tanto assim como eu faço esse tipo de trabalho, colocando a poesia primeiro, sabe o que eu sou obrigado a fazer? Eu tenho um enredo na minha cabeça e faço primeiro a poesia. Porque você narrar uma história que você tem na cabeça é fácil. Duro é você fazer uma coisa com síntese e ainda tem que descobrir uma coisa que é sublime, que se chama metáfora. Qual que é o grande sucesso da Bíblia como instrumento de religião, como instrumento da palavra de Deus? É a metáfora. Ela é discutida porque tem coisas lá que podem ter um punhado de significado. Hoje eu estou aqui, a primeira vez que eu estou fazendo um lançamento, que eu estou em algum lugar, sem a presença do meu genro que morreu há 20 dias. Ou seja, a hora que ele ia em quase todos os eventos. Hoje, a hora que eu chegar em casa, não vai ter uma pessoa me ligando falando assim, como que foi? E esse como que foi, ele tem um valor muito grande para o autor, porque nós vivemos de pequenos afagos. Porque a literatura, ela precisava de ser estampada com a verdade do jeito que ela é. Nós temos no Brasil grandes autores, e eles não têm a coragem de prestar o serviço para a comunidade brasileira, para falar, eu escrevo já há muitos anos, isso não me dá dinheiro, eu vivo de outro emprego, entendeu? E como isso não é certificado nunca, nós temos às vezes um pequeno autor que ele começa a escrever pensando que ele vai ficar rico. Ele sabe por que eu escrevo hoje em dia? Porque eu continuo escrevendo, porque está no meu sangue, igualzinho o ar que eu respiro. Eu não consigo ficar sem escrever. Às vezes eu falo assim, esse é o último livro, a hora que eu estou deitado lá, sem mais nem menos, me vem uma ideia. E aí, como é que eu vou fazer? Eu fico com essa ideia engavetada? É igualzinho aprisionar um pássaro dentro de mim, eu não quero. Eu não quero ser gaiola de palavras. Eu quero libertar as palavras. Essa é a função do escritor. Libertar palavras. E essa função eu venho exercendo desde os 15 anos, desde quando eu fui alfabetizado. Ou seja, isso é dom.
Você escrever e ser autor num país como o nosso, ou você tem o dom, ou você para no segundo, terceiro livro. E escrever ficou cada vez mais difícil, porque virou cada vez mais arte. Porque nós temos que trabalhar hoje com um grupo de de poucas palavras, porque o vocabulário empobreceu. O autor não pode ficar colocando coisas fora do seu tempo. Então você tem que fazer arte com poucas palavras. Buscar metáfora inteligível para a pessoa. E eu gosto de falar que eu tenho um poema que ele termina, né, um poema romântico, e o título dele é Oração dos Casais, e termina do cara falando com a mulher dele: por favor, me acenda quando apagar a luz. Ou seja, é uma metáfora. É um simbolismo romântico, sensual. E você trabalhar com a palavra, você não precisa ficar querendo chocar as pessoas, não. As pessoas têm que ser sensibilizadas. Nós estamos atravessando um momento que a nossa mídia, a nossa literatura, quer pegar o leitor e ter público através de chocar as pessoas, quebrar conceitos, né? E não existe nada pior para a humanidade que quebrar o conceito de família, de moral, né? De respeito pelo próximo. Eu tenho um romance que o título dele é Quando a Veza do Mar. E sabe essa Quando a Veza do Mar? É só um simbolismo. Na realidade é você respeitar o outro. Quando você está numa fila, aquele outro é o mar que você deve respeitar, não furar a fila. Respeitar aquele mar humano que está ali. E esse livro, O Guarda-Chuva do Simão, é um livro que introduz a criança em alguns aspectos que a literatura brasileira infantil procura fugir. Em primeiro lugar, nele tem o problema social, porque o Simão é um menino pobre. Em segundo lugar, tem um problema psicológico, emocional, que é um menino que já inicia o aluno numa coisa que é a morte. Né? Nós não somos preparados para trabalhar com o invisível e sofremos muito quando perder. Nós somos muito São Tomé. Nós precisamos viver para crer. Nós não sabemos trabalhar o invisível, que faz tanta parte de nossas vidas. Então já introduz, esse Simão, ele perde o pai e ele fica com um problema psicológico que é detectado dentro da escola pela professora. Demonstra a interação que deve haver entre família, professora, o lar, porque essa professora detecta o problema, o leva num psicólogo, ele é curado, entendeu? E esses sinais, e além de mais de eu colocar isso aí, tem a poesia que eu coloquei. São 5 poemas. A criança tem que ser tratada no nível de inteligência. Quando aquele negócio de chamar a professora de tia, que uma professora é professora. Né? A gente quis aproximar demais, tem que manter um certo respeito sem ser distante. Para ser respeitado, você não precisa ficar distante. Então, que negócio, professor é professor. Né? Eu tenho contato até hoje com a minha primeira professora, que se chama Clélia. Eu ajudei a lançar um livro, tenho um carinho por ela enorme. E hoje eu vejo as salas de aula com problema, né? Hoje a professora não sabe se ela leva a família para dentro da escola ou se distancia a família, porque a família, quando aproxima, não é para ajudar a professora, ela fica do lado do aluno. Qualquer coisa, ela ganha uma liberdade de entrar para a escola, não para ajudar a escola, mas para reclamar do filhinho dela. Entendeu? E essas coisas não podem continuar. Elas têm que ter um retrocesso. Essa coisa de proibir, isso nos leva para o caos. A gente precisa de ter princípio, decência, honestidade. Em todas as coisas fáceis da vida da gente. É o que eu aprendi na minha vida. E para terminar, para não ser longo, deixa eu ver. Eu vou ler para vocês um desses poemas que está no livro, do qual eu gosto muito. Eu gosto muito porque ele tem a minha cara. Eu acho que nós trabalhamos demais com filantropia, que é dar as coisas, e esquecemos da caridade, que é libertar quem está nos pedindo alguma coisa. Fazer filantropia, caridade, dar uma esmolinha, é o lado mais fácil da questão. O difícil é fazer a verdadeira caridade é estar participando de um evento desse, porque eu discuto demais aonde eu estou, né? Em qualquer lugar que eu vou.
Eu fico bobo de ver que as pessoas elas acham que fazer caridade é só você dar pão e tá lá. Esquece que tem uma coisa que se chama livro, que se chama palavra, que se chama conselho, que se chama abraço, afeto. E nós estamos sentindo falta disso. Muita falta disso. Na nossa literatura, nos nossos contatos. Nós esquecemos do outro facilmente. E todos os dias e por qualquer coisa. Né? Nós estamos substituindo o abraço por uma mensagem virtual, sendo que a nossa presença muitas vezes é mais importante do que tudo. Só dar uma passadinha lá já ajuda a pessoa. E antes de entrar nesse poema, tem uma frase que eu gosto demais e que eu não quero perder nunca na minha vida, que é o norte da minha vida, e que é o seguinte: sem a grandeza de criança, adulto algum consegue ser gente grande. Todas as vezes que nós perdemos a referência de nossa infância, o adulto que existe em nós fica pobre. Nós perdemos o voo, o sonho, o céu, o limite, o espaço. E é só a criança que sabe disso. É só a criança que nos dá esse sentido, essa medida. Aluno ausente. O menino não veio, nem foi. O menino não tem freio, nem tino. Há quem dessa situação caçoe, e zombará do cruel destino, dizendo que é corpo mole do menino. Mas tudo que o menino quer é uma alma cristã que o console, e que ao invés de uma esmola qualquer, o pegue pela mão e o leve à escola. É só isso que as crianças precisam e merecem. Muito obrigado a vocês pela presença.